Olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos. Hoje eu vou dar uma pequena abordagem, porque o assunto é extenso, né? E é sobre o livro Crepúsculo dos Ídolos do Nietzsche, né? Eu gosto de ler o Nietzsche assim, por partes, você não gosta de pegar o tipo, sair correndo com a leitura, porque eu até não entendo. Eu paro, leio de novo, pego uma frase de trabalho, procuro pessoas mais influentes e mais especialistas no Nietzsche e vou a fundo tentar entender a ideia central do pensamento sobre aquele assunto, e assim eu vou. Eu não consigo correr com o livro dele, porque ele trabalha num processo de desconstrução do mundo, desconstrução de ideias. Por isso que o Crepúsculo dos Ídolos, ele tem a frase como filosofar com o martelo. Filosofar com o martelo é martelar as ideias dos ídolos, né? As ideias das pessoas. Não é martelar as pessoas. É pegar uma ideia e você vê que aquela ideia não produz grandes efeitos na humanidade positivo, não produz grandes pensamentos e construções elevadas de ideias que podem ser debatidas. Na verdade, ele vai falar muito mal de muita coisa. Mal do cristianismo, mal das religiões, mal da democracia, mal de Sócrates, vai falar mal de Paulo. E esse falar mal dele, ele vai dando os pontos por que esse pensamento interfere, de certo ponto, de uma forma gigantesca na vida das pessoas, né? Vai falar do mundo aparente e o mundo ideal, o mundo que as pessoas idealizam e o mundo da realidade, da qual poucas pessoas enxergam a realidade. Por que o mundo é o que é, né? Por que você é o que é? Ele vai filosofar com o martelo e vai dizer que os ídolos não se sustentam nas suas próprias ideias, que eles têm pés de argila. Na primeira raquetada embaixo da perna já derruba o conceito, o ídolo e as ideias. Ele vai falar mal do cristianismo no sentido que ele diz assim que o único cristão que ele conheceu morreu na cruz. Ele vai falar muito mal das ideias do cristianismo, como sofrimento, que Deus que coordena a sua vida, que Deus que dá isso, ai, que Deus me sustenta não sei o quê, é Ele que manda a minha vida, é Ele que me manda os tropeços, eu estou sofrendo. Isso ele vai descer a lenha. Isso vai falar que é um tipo de pensamento que atrasa, que não te eleva, que não te põe no caminho, que não faz você pensar como tem que pensar, né? Ele vai falar mal da democracia no sentido que o sistema democrático é válido por um voto, por exemplo. Então, você pegar um cara extremamente inteligente, alguém que está ali só para entrar num cargo, em vez de entrar um, entra o Zé Ruela, entra o cara que é ruim, entra o cara que não manja nada, o cara que dá até apelido para se candidatar, né? Às vezes, num cargo da empresa, tem um cara muito mais eficiente para fazer o trabalho, o cara é muito mais atuante, aí entra um cara que queria puxar saco do outro. Então, ele vai falar mal do sistema democrático. E aí você que é a favor da democracia, ou quem estuda democracia, vai entender perfeitamente por que ele fala isso. Porque você tem que estudar o período que ele está falando isso. O mundo que ele está vivendo. Ele não está falando do Brasil. Ele é um alemão que fala mal de toda a Europa. Então, por que serve para a gente de alerta? Porque o crepúsculo dos ídolos é todas aquelas ideias que as pessoas pegam assim, se o mundo fosse assim, ele seria melhor. Mas as pessoas são diferentes, os países são diferentes, as coisas são diferentes, então não tem como uma ideia entrar na cabeça de um certo tipo de pensamento e querer mudar, né? Então, o que acontece no Crepúsculo dos Ídolos? Ele vai denunciar uma forma de pensar do qual ele desconstrói essa ideia, ele ataca, porque ele vai falar assim, derrubar os ídolos, eis o meu métier, eis a minha função, derrubar os ídolos. Ele não vai, ele vai falar do, pois o homem inventou o ideal para negar o real. Né? A humanidade tornou-se falsa e mentirosa até os seus instintos mais sagrados. Por que a humanidade se tornou-se falsa e mentirosa? Por que ela pega uma ideia, vende como verdade e aquilo é uma baita de uma mentira? E as pessoas ainda compram a ideia e querem colocar a ideia em prática. É esse tipo de coisa que eu entendo que ele vai atacando. Né? Vamos viver em paz, né? Eu queria um lugarzinho quietinho para mim, porque assim não precisaria fazer nada, as pessoas não me atormentar, ele não precisa ter dor de cabeça. Tá, e ele fala, isso serve para quem? Vamos pôr todo mundo lá numa rede deitado, vamos pôr todo mundo numa ilha tomando água de coco, vamos pôr todo mundo fazendo uma coisinha. E aí o que acontece com o mundo, se todo mundo fizer isso? Vai ser um mundo bom ou vai ser um mundo aparente? Né? Então, quer dizer, a realidade do mundo é enxergada por poucos.
a realidade das religiões, que ele vai falar assim, precisamos acabar com todo tipo de modelo mental que escraviza a vida. Todo tipo de modelo mental que escraviza a vida. E o que é um modelo mental? Modelo mental é aquilo que você põe na sua cabeça e acha que aquilo tem que ser para todo mundo. E não vai funcionar. Né? Tem gente que pega lá um conceito religioso, né? E fala assim, isso aqui se todo mundo aplicar vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque no mundo existem as pessoas que estão a fim de compreender o mundo e as pessoas que aceitam qualquer ideia para entender o mundo. Ao falar mal de Deus, ele não vai falar mal no sentido de... Ele vai, tipo, colocar assim, o fato de você acreditar em Deus não diz que Deus existe. Tá? Tem coisa que eu acho interessantíssima que ele fala aqui, e tem coisa que eu, por não entender ou discordar dele, eu deixo de lado. Né? Porque ele não tem a mínima preocupação se você vai entender o que ele escreveu. O livro dele não tem rodapé, não tem referência bibliográfica. Ele fala por aforismo. Né? Tipo, pega um assunto, vai falando, daqui a pouco ele sai fora, vai falar outra coisa, volta, vai falar outra coisa. Ele não quer saber se isso já foi falado ou não foi falado, de onde veio a ideia dele. Ele fala o que vem à sua cabeça. Só que é um cara que, depois do Nietzsche, você vai pegar Freud tem ideias Nietzscheanas, Bauman tem ideias Nietzscheanas, Michel Foucault tem ideias Nietzscheanas. Quer dizer, esse pessoal que acreditam na vida, né? Ponto principal também que ele vai falar assim, né? Negar a terra em nome do céu. Ah, lá é melhor do que aqui. Aqui é um lugar de tortura, de sofrimento, de não sei o quê. E aí vai falar, quem te falou isso? Quem te falou? Quem foi que te deu esse tipo de ideia? Como é que você tem essa certeza? Então, a desconstrução no Crepúsculo dos Ídolos é legal você ler e devagarzinho, porque ele não é um cara fácil de ser entendido, mas ao mesmo tempo é uma leitura desafiante. É uma leitura que você tem que se engajar. É uma leitura que você tem que se concentrar. Ela é muito fora do que pensa grandes filósofos. Ele vai muito contra algumas coisas e ele traz isso para ele. Né? Tipo assim, meus escritos são um, eu sou outro. Né? Não é um cara fácil de você trocar ideia. Né? Porque o livro dele é uma troca de ideias. E para ele, a ideia central do pensamento, do Crepúsculo dos Ídolos, é isso. A desconstrução de vários tipos de pensamento que você encontra e você começa a refletir, será que é assim mesmo essa coisa? Por que ele escreveu isso sobre isso? Por que outros não escreveram e ele sim? Então, vale a pena, tá? No Crepúsculo dos Ídolos você dá uma folheada aí, com calma, porque é um cara que nos traz muita reflexão. Eu particularmente gosto muito, né? E apesar dele ter vivido pouco, as pessoas têm muita coisa falsa do Nietzsche na internet, como tantos outros filósofos, mas é garimpando que você vai fazer os seus estudos e vai chegar a uma conclusão sobre o Nietzsche, tá? Um forte abraço a todos vocês.